Pessoal, então, para quem entrou na metade da palestra do Valdomiro, bom dia, boa tarde. Esse nosso evento está cobrindo, né, vários países, com especial atenção aos países africanos, que têm o número de negócios aumentado nos últimos anos com o Brasil e com outros países da América do Sul. Então, o objetivo desse evento é mostrar um pouco das soluções disponibilizadas aqui no nosso continente, para que também esteja à disposição de processadores de países africanos. Então, esse evento está sendo traduzido para o inglês. Aí, no dashboard, vocês têm a opção da escolha do idioma, né? É uma ação, esse webinar também é uma ação da Feiplar Composites e Feipur, Feira e Congresso Internacionais de Composites, Poliuretano, Plásticos de Engenharia e Compostos Termoplásticos, que sua 11ª edição vai acontecer agora de 16 a 18 de agosto de 2022, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo, no Brasil. Então, todos estão muito convidados, serão muito bem-vindos para participar do nosso evento. Então, nós vamos dar sequência e agora, alternando os conteúdos, nós vamos falar de tecnologias para o setor de poliuretano. A palestra é Versatilidade do Solkane 365-227 blendas e polióis poliéter bromados. Quem vai fazer a apresentação é Abdul Malik Mohamed, gerente técnico e marketing da GBU Special Chem, Alemanha, da Solvay. Okay, we are talking about the Solkane blends for the polyurethane industry, especially in the rigid foams production. And these two grades are easily replaceable without any additional cost to 141B wherever it was used before. So this is same as 141B. It has a similar boiling points to handle, and also it is a non-flammable. These are the non-flammable, and the pink box is showing here. These also going agents available, but they are the flammable ones. And this, the white box is also available in the market, but these are the então à disposição do mercado. This can also be available to replace 141B. Available and is easily handleable for the production of the polyochemicals and further to the production into the polyurethane rigid foams. Okay, I hope I'm clear here too. Just for the comparison purpose, the molecular weights of the different blowing agents here mentioned. The 141B has a molecular weight is 117, and our three grades in this range, 149, Nós temos a 149, 150 e 142. E isso pode ser usado com facilidade. Blowing agent because of the higher molecular weight. Nós temos, então, os agentes de expansão. Isso pode ser gerenciado quando há algum problema, manuseando a formulação, aumentando o teor de água, manuseando o volume. Tudo isso pode ser incorporado para chegar a esse patamar desejado. Podemos usar a 141. Nós temos o volume a temperatura de 33 graus e os 3 graus da Solkane 30, 34 e 27, nessa ordem. Essa questão de volume, então, é facilmente gerenciável no processo de produção. Bom, estão disponíveis no mercado. Nós temos, então, aqui os cilindros, os exemplos que são usados em cilindros. E é excelente e tem o ponto ideal de volume. Essa daqui não está mais disponível. Essas que eu destaco são as disponíveis e podemos usá-las nas suas formulações. Essas três, portanto, estão disponíveis na Solvay. O lambda. Vamos falar, então,
Da parte de energia, vamos avaliar o lambda. Quanto mais baixo o lambda, menor a propriedade, menor a atividade. Na 141, nós temos o lambda adequado. Nós temos então essa faixa no caso dos produtos da Soukei. Nós temos esse patamar de lambda. Agora falando do ponto de ebulição, nós fizemos um estudo e aí temos então esse patamar de temperatura de acordo com o ponto de ebulição. Nós temos então os lambdas mais altos aí com custo reduzido. This is just the idea where we stand with our brewing agents when we replace 141B. And this the boiling, the vapor pressure. Aqui nós temos a pressão de vapor das blendas líquidas. Isso pode ser aplicável em vários países. Olha, 20%, 20 graus de pressão de vapor, 30 graus. Então, nós podemos atingir essa faixa. Nós testamos, então, as pressões de vapor em graus diferentes. A pressão média é elevá-la até 4 bar, que é desejável. E a pressão de vapor pode subir e você pode chegar abaixo de 2 bar. E com a 50, nós ainda podemos ter aí a prevenção do incêndio. Nós podemos atuar, então, nesses níveis de pressão de vapor. Aqui nós temos os tambores que são entregues. Então, para a 141, nós temos o líquido que é não inflamável, nós temos o ponto de ebulição e a pressão de vapor, que são favoráveis. Nós temos um MIE acima de 1000 milijoules. E esses são os tambores que são entregues, não há custo adicional. Esse é um ponto excelente para usar a 141B, para substituir, na verdade, o hidrofluorocarbono 141B. Há algumas preocupações com relação ao ponto de fulgor. Nós temos a energia e que tem o flashpoint, que é o ponto de fulgor, que pode ser gerenciável, mas não é tão inflamável como costumava ser. Nós temos o butano, que tem o hidrogênio e o carbono, é um gás e nesse caso é inflamável. Mas começamos a fabricar a Soukei 365227 com outros produtos. Nós temos aqui o decafluorobutano. E aí se tornou não inflamável. Pode ser usado até como um produto de extinção de incêndio. É usado às vezes como um agente de expansão em espumas PUR de poliuretano. Nesse caso agregamos o pentafluorobutano. Não é tão inflamável como costumava ser, com o butano isoladamente. Nós podemos considerar inflamável em certas ocasiões e não inflamável em outras. Mr. Abdul, sorry. If you consider this millijoules for the different ignition energies, nós temos aqui we can have something different de here. ignição, temos que considerar os vários patamares de energia de ignição para avaliar a inflamabilidade. Pentane has a 0.2 millijoules of minimum ignition energy. So Soukei 3652 pure, without the 227 addition, it has a 10.4 millijoules. But when you add this 7% or 5%, it becomes de 5 a 7%.
Nós temos 3 agentes de expansão que estão destacados aqui em cor e são aqui fornecidos pela Solvay. É o agente, então, de expansão da Solkane. Aqui nós temos, então, os pesos moleculares, numa comparação, que eu comparo as várias blendas da Solkane, eu já mencionei isso. E aqui temos, então, a descrição e a curva dos pesos moleculares. Tudo bem? Depois do peso molecular e da sua comparação, nós comparamos o hidrofluorocarbono 141B. Eu vou, então, falar um pouquinho mais sobre essa, que é a Solkane 365-227, então... Agora, os pontos de fusão é bastante gerenciável, nós podemos então lidar com isso facilmente. Esse é o gradiente que nós vimos então para a Solkane 365-227, comparando aqui com a outra 365-245, que tem um patamar diferente de ponto de ebulição. O lambda, aqui no agente de expansão, o lambda fica facilmente disponível e pode substituir facilmente um 4,1B. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui a nossa lista. Aqui nós temos, então, os inflamáveis. Mas, através do lambda, nós podemos, então, gerenciar essa questão. Conseguem ver os slides mudando agora? Sim, professor? Tudo bem com os slides? Aqui nós temos as várias blendas, 20, 24, 28. Nós temos aqui a pressão de vapor das diferentes blendas que nós fornecemos. De 20 a 60 graus, a pressão de vapor ainda permanece abaixo de 3 bares de pressão, que é mais conveniente quando usamos lá o tambor da Solkane, dependendo do tambor que utilizamos e dependendo da capacidade. Então, é fácil transportar os tambores, mesmo se a temperatura for superior a 40 graus. Aqui, nós temos o material armazenado em tambores. As diferentes propriedades facilitam o transporte e o uso no ponto final, no ponto de deposição. Não há custo adicional quando você solicita, então, essa formulação. A Solkane 365-227. Nós temos, então, 4 carbonos e 10 hidrogênios, então essa é uma formulação de butano. E aí, nós temos esse componente que foi agregado, o decafluoro, que mudou, então, a formulação. E aí se tornou não inflamável. Quando você, então, retira o hidrogênio, se torna não inflamável. E metade, então, é retirada, temos aí o pentafluoro, quando metade dos hidrogênios são retirados. E podemos usar como um agente de expansão. Tem inflamabilidade, mas não excessiva. Temos, então, aqui essa cadeia com carbono, metade hidrogênio e metade da substituição com o pentafluoro. E isso vai garantir, como verão ali no vídeo, o comportamento. Vai garantir o comportamento não inflamável. Olha, 141B, que é um material inflamável, que ainda é utilizado, e nós vemos o comportamento quando ele é exposto à ignição.
No caso do butano, do pentano, o pentano também está disponível para a indústria de poliuretano. E nós vemos o comportamento mediante a exposição à combustão. Ele pega fogo e depois ele mantém então esse nível de chama. Até ser extinto. Bom, temos aquela formulação que tem 5 hidrogênios e 5 pentafluoros. Vamos ver o comportamento. Existe a autoextinção, como podem ver aqui. Existe o ponto de fulgor, eu mencionei lá o ponto de fulgor, mas não é tão inflamável como as que eu demonstrei anteriormente. Se você adicionar, então, de 5 a 7%, o comportamento é esse, quando você agrega lá o pentafluoro. Aqui nós temos o vídeo para 245. Aqui, quando a gente adiciona de 5 a 7%, se comporta como a 141B, que não tem ponto de fulgor. O flashpoint não existe, como podem ver aqui. Portanto, já conseguiram ver como se comporta. E aqui eu resumo, então, os diferentes patamares dos alcanos e alcanos halogenados. Se for abaixo de 1, se torna inflamável. E se tivermos a proporção superior a 1, não é inflamável. No caso aí da proporção de hidrogênios e fluoros. Depende da proporção, então, das moléculas. No nosso caso, é exatamente 1. Então, tem um flashpoint inflamável, mas não vira um produto totalmente inflamável. Aqui nós temos a energia de ignição mínima para os diferentes produtos e a descarga eletrostática. Pode, então, sofrer ignição, conforme vem aí no gráfico, dependendo da energia de ignição e dependendo também da energia eletrostática. Nós temos que avaliar as várias fontes de ignição. Em qualquer indústria, em qualquer espaço público, onde as pessoas se movimentam, nós temos então instalações que devem ser protegidas contra incêndio. Se atingirmos então essa faixa de energia de ignição, nós podemos utilizar até 1000, porque aí não há um risco de ignição, vai depender da energia de ignição. Essa é a comparação. Espero que compreendam esse gráfico que compara a energia de descarga eletrostática e o poder de ignição. Então, existe um limite aí para a energia de ignição. Se alguém quiser conhecer mais a respeito do flashpoint, que é o ponto de fulgor, e como ele se comporta, nós podemos, então, podemos fornecer informações técnicas mais profundas. Se estiverem interessados, poderemos discutir isso, podem entrar em contato.
É uma questão muito técnica e não temos tempo aqui para abordá-la, quando você fala aí do ponto de fulgor, do flashpoint. E agora vamos ver aqui o comportamento de flashing durante um teste. Fizemos então o teste do ponto de fulgor. E se há um flash, como vemos aqui, é a definição do próprio flashpoint. Mas, às vezes, o flash fica acima do limiar do líquido. É algo diferente nesse caso. É um outro tipo de energia. Mesmo no último caso, a gente não sabe exatamente como considerar o ponto de fulgor. Às vezes não temos os dados completos e o comportamento não é exatamente o esperado. Aqui para o formulador, nós temos a comparação de solubilidade dos produtos da Sokei usados em conjunto com outros materiais da indústria. Os polióis, poliol, poliéter e outros componentes que são usados no campo de eletricidade, por exemplo, os cross-linkers, que são os reticuladores, eles têm excelente solubilidade quando expostos a esses agentes e outros componentes. A solubilidade tem que ser levada em conta. Mesmo no caso dos N-pentanos, dos C-pentanos, até eles mesmos são utilizados, mas nós temos que levar em conta a solubilidade, porque há diferentes valores aqui, dependendo do produto do mercado. Tudo bem? Existem aqui formulações para PP. Eu já falei que o volume é um pouquinho mais alto. Temos que usar uma quantidade maior, portanto. Mas se houver mais agente também, teremos então a consequência na formulação. Nós temos que manter o mesmo custo aqui para que seja custo efetivo. 141B, nós tínhamos então esse número de referência, mas usamos 18.9 para o número 2. Mas podemos otimizar ainda mais. Podemos então utilizar a formulação. Nós temos aqui as duas otimizações, número 1 e número 2. Podemos trabalhar com otimização para que seja custo efetivo. Nós temos aqui os tipos e todas as propriedades são cumpridas. Temos aqui, por exemplo, o número de 26. O lambda é 21, 21, 22, 22, quando medimos. Não existe uma diferença grande entre os produtos. A formulação fica muito boa, não há uma grande diferença. No lambda, podemos cumprir aí todos os padrões da indústria, os padrões exigidos da indústria. O 141.3 é um teste da fórmula. A densidade mais baixa e a força de compressão, a tensão de compressão um pouquinho mais elevada. Na tensão de compressão, nós vemos os resultados. Temos também aqui a ignitabilidade, os testes de ignitabilidade da fórmula. Temos esses testes Euroclass E. Quando substituímos o 365
Isso significa que tem uma fissura que não é inflamável. Isso é um indício para mostrar o comportamento não inflamável de Solkane. Aqui vemos os usos em diferentes aplicações, com eletrodomésticos, energia, temos os painéis descontínuos, aquecedores de água, espuma por spray. O Solkane pode ser usado em diferentes aplicações na indústria. Até o momento, falamos de Solkane. Temos dois outros componentes para a indústria. Outros polióis, o Ixol B251 e o Ixol M125. São diferentes. O B251 e o M125. Há algumas diferenças entre os dois. A funcionalidade é diferente. A tensão mecânica é mais no 1251. E para formas flexíveis, temos o B251. Temos aqui diferenças de uso na indústria. Temos o 251 para tensão mecânica, para atender as necessidades de tensão mecânica. Aqui temos as viscosidades desses dois materiais, o B251 e o M125. Aqui temos as espumas, as diferentes espumas, os painéis para paredes. O 125 pode ser utilizado também para a produção de adesivos, aplicações em painéis, adesivos que são usados para um efeito de cola na espuma e também nos painéis como um todo. Espumas EPS, XPS, o material 125 é conveniente para esse tipo de uso. Ele é um poliol reativo e retarda a disseminação de chamas. E se mantém intacto. Bom, em resumo, a versatilidade do Solkane pode ser usado em diferentes aplicações, é fácil de manusear e de transportar, e tem a resistência mecânica. Temos também os materiais que eu mencionei, o Ixol B251 e o M125 que podem ser usados nas fórmulas. Se quiserem mais informações sobre preços, capacidades, podem entrar em contato com o Mário, comigo, e será um prazer ajudá-los. Se tiverem qualquer dúvida, podemos conversar posteriormente e responder essas perguntas. Muito obrigada por sua apresentação. Quais são as matérias-primas utilizadas? É uma pergunta para o senhor. O senhor escuta?
So the question is, which are the raw materials used in this gas? Can you explain to us, Professor? Quais são as matérias-primas utilizadas nesse gás? Sim, butano é a matéria-prima. Para o Solkane. Thank you very much for your presentation. It was really very interesting. The content is very useful for our market. I hope all the attendees can enjoy it and can use it in their projects. Thank you again for your presentation, and I hope to see you soon in our events or even in another event. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Pessoal,